Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Estava eu, esses dias na televisão, no domingo, quando estou... como é que chama mesmo? Trocando de canal. E encontro quem? Encontro a Carmen Cavaleto, apresentando um super programa chamado Nosso Alto. E eu olhei para aquela energia e falei, tenho que levar ela lá no podcast. Seja muito bem-vinda, Carmen. Muito obrigada, Gâmbaro. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Nossa, eu que agradeço que você. Que bom que agora deu certo, né? Amém. Ô, vocês não sabem quanto que essa menina é corrida. Mas foi difícil bater a agenda porque você também é corrida. Mas a gente tem que dividir, né? Uhum. Mas, Carmen, que bom que você está aqui. Obrigada, Eu fiquei muito feliz nesse dia que eu estava lá zapeando, trocando de canal. E aí eu te vi e falei, olha a Carmen, porque eu já conheço a Carmen já faz um tempo, né, Carmen? Sim, bastante. Foi lá do SBT, se eu não estou enganado. Eu era repórter, daí eu te entrevistei. Isso. Muito show. Foi muito legal. E aí eu te vi lá, e eu sei um pouco da tua história, Carmen, e eu sei que é uma história de luta, eu sei que é uma história de desenvolvimento, de ir atrás das coisas. E esse podcast tem tudo a ver com desenvolvimento profissional. E hoje eu te vejo como uma profissional que está em ascensão. Amém. E por isso que eu falei, vou trazer ela, Obrigada. eu quero saber um pouco mais e quero que ela mostre, explique um pouco mais esse caminho, né? Ainda mais numa área, né, de televisão que não é uma área fácil, né, Carmen? Bastante competitiva. Onde que a Carmen começou, Carmen? Eu comecei aqui em Londrina mesmo. Perfeito. Desde pequenininha eu tinha o sonho de ser jornalista. Ai, que bacana. Desde Seus pais? pititica. Meus pais, eles sempre incentivaram. Sim. E minha mãe conta que eu estudava desde pequenininha. Eu fazia que eu estava apresentando um jornal para estudar para a prova. Eu fazia do livro a lauda. Sim. E fazia que eu estava apresentando. Depois eu fazia legal. como repórter. Meu pai depois, mais tarde, comprou uma câmera, aquelas câmeras VHS, para eu começar a brincar. Então, assim, sempre foi o meu sonho. Eu sou de família muito humilde, nós somos muito humildes. Sim. E, assim, então, meus pais vêm lutando pelos sonhos dele e passaram isso pra gente também. Que legal. Então, aí, o que eles faziam? Só me incentivar ainda mais. Meu primeiro trabalho, né, eu estudei numa aplicação. Para quem está assistindo de fora, é um colégio aqui em Londrina, fica colégio muito legal, bom, né? Ele fica na área central, UEL, né? Exatamente. E aí lá eu entreguei na 8ª série uma apresentação e ao mesmo tempo uma parte de reportagem no aeroporto de Londrina. Que legal. Com um piloto. Eu liguei lá, eu mesma marquei, pedi se eu podia fazer. Que legal. Eles me permitiram no último voo. O último voo chegou, eu fiquei lá esperando. Sim. A hora que aterrissou a aeronave, desceram todos os tripulantes e aí me levaram até o piloto. Eu entrei no avião, filmei o avião, fiz aquelas imagens de apoio, eu fiz a matéria completa com o piloto e entreguei o trabalho de 8ª série. 8ª série. Então já estava escrito. Então já estava na minha veia, já. Que legal, cara. E eu segui isso. E aí eu fui atrás do que eu queria mesmo. Então daí eu entrei na faculdade, me formei aqui. Você fez o quê? Eu fiz jornalismo, comunicação social, jornalismo, na Unopar. Na Unopar. Aí depois eu me especializei em filosofia política e jurídica na UEL. Perfeito. E aí, bom, diversos cursinhos. Você foi para a UEL e fez especialização em filosofia política e jurídica. Que legal! O que deu na cabeça? Eu queria falar sobre política. Eu queria abrir Que legal! Aí já foi para a área. Já fui para essa área. Mas aí a TV me trouxe de volta, na verdade, com os pés no chão. Calma, você tá querendo passear muito. Aí eu voltei. Perfeito. Aí não dava tempo de fazer. Aí depois, voltando tudo. Quando eu me formei, aí eu consegui meu primeiro trabalho numa viagem em família. Eu entreguei um currículo em Itu. Na viagem em família em Itu, fui ver parentes, aí entreguei um currículo em Sorocaba, na TV Tem. Só que o que eu fiz? Eu liguei lá, eu sempre fui muito audaciosa, Gâmbaro, eu sempre tracei um objetivo
e ir atrás dele até eu conquistar aquilo. Eu sempre colocava como meta alguma coisa na minha vida. E aí, o que eu queria? Entrar na Globo. Era meu sonho entrar na Globo. E lá era a TV Tem. Aí eu Sim, queria, era eu falei, repetidora que da é Globo. igual a RPC aqui. Certo. Aí eu pensei assim, bom, se tem oportunidade, aí um dos parentes falou assim, vai lá entregar um currículo, tem TV aqui. Daí eu falei, não, acabei de me formar, eles não vão querer. E era 2008, não, 2007 para 2008. Aí eu recém-formada, não tinha nem pego o diploma. Mas eu falei Certo. assim, mas espera aí, tá certo, por que eu não vou? Eu vou sim. Aí eu liguei lá, falei que eu ia dar uma sugestão de pauta, só que era muito sério, tinha que ser direto com o diretor. A recepcionista me passou pra ele. Que Aí legal! ele falou assim... Cara dura, na caruda. Cara dura. Aí ele falou assim... pois não e tal. Daí eu falei assim, olha, não é a sugestão de pauta. Na verdade, eu sou uma pessoa, estudante recém-formada, e quero entregar um currículo aí. Daí eu queria conversar diretamente com você e fiz isso. Me desculpa, mas eu quero saber seu nome completo e quero estar aí conversando com você. Ele falou, eu sou o Orlando Loureiro, então já que você foi tão assim audaciosa, vem aqui à tarde. Ué, já... Aí eu fui à tarde. Perfeito. Fui lá, ele falou, olha, não tem vaga, mas tem uma cobertura de férias dentro de com 15 dias. Aí eu expliquei pra ele que eu morava em outro lugar, tudo. Ele falou assim, você tem como vir? Eu falei assim, é só o tempo de eu ir fazer minhas malas e voltar e avisar meus pais, tudo bem? Aí ele falou, não, fica à vontade. Peguei final de semana, cheguei aqui, avisei meus pais, eles ficaram loucos. Ficaram preocupadíssimos. Não tenha dúvida. E eu Você fui tá com sozinha. Que Hoje eu tô com 39. idade? E na época? Na época eu tinha 21. 21. Uma criança. Uma criança. Uma criança. E aí, uma criança sonhadora. Amém. E aí, assim, meus pais... Meu pai, assim, sempre com menos medo, né? Mais tranquilo, confiava mais. Minha mãe ficou com muito medo. É normal de mãe, né? Sim. Deixar a cria aí, né? Hoje eu entendo ainda mais, né? Sendo mãe da bebezinha. Mas, assim, na época eu falei, não, eu quero ir. Aí eu fiquei na casa de parente. E ia e voltava de Itu para Sorocaba todos os dias. Dava uns 30 quilômetros, mais ou menos, era muito pertinho, muito Perfeito. rápido. Aí eu ia, entrava cedinho, 6 da manhã, acendia toda a TV, e ali eu iniciava na pauta, na produção. E aí eles gostaram do meu trabalho, surgiu uma vaga mesmo como repórter em Itapetininga. Aí eu fui transferida para Itapetininga depois que eu encerrei ali a cobertura de férias, só que lá eu já fui como repórter. Itapetininga dá mais ou menos umas 5 horas daqui. Interior, bem interior de São Paulo mesmo. E aí fiquei lá acho que uns 3, 4 anos no máximo. E aí, enfim, passei diversas situações. Muito perrengue ou não? Muitos perrengues, mas ali que muita gente começou. Perfeito. Foi muito legal, foi lá que mudou meu cabelo. Inclusive, eu não sei, eu acho que ele já deve estar aposentado, mas José Luizana é um dos maiores diretores de televisão e que estudou a minha imagem. Eu cheguei com o cabelo comprido, castanho, clarinho. Ele falou, olha, te pesa, te envelhece. Vamos deixar você com ar mais leve? Eles foram lá, me levaram para o salão, clarearam meu cabelo, cortaram e deram uma repicadinha. Ficou realmente mais leve, um ar jovial. Por isso que eu trago essa imagem hoje. E eu mantive isso. E são coisas, Carmen, que eu percebo que a gente vai aprendendo no caminho. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes a gente fica preocupado só com uma parte técnica, só com ainda mais recém-formado, que está começando. Então, você acha que tem muito mais coisas
que interferem, Exatamente. que ajudam, que a gente tem que a gente vai ganhando essa percepção, né? Exatamente, que vai fazendo a gente crescer. Se eu tivesse, Sim, de repente, falado, não, não quero mexer no meu cabelo, vou ser mais firme ali, sim, não, aí não quero mexer na minha imagem, talvez eu nem serviria para realmente ingressar como perfeito. repórter na televisão, que a gente Sim, tem que aceitar. A gente está sendo a imagem para a pessoa, a gente não pode chamar mais atenção que a notícia. E perfeito. principalmente antigamente era mais assim. Unhas coloridas, jamais. Sim, Brinquinhos menores, tudo era mais leve. Hoje é mais tranquilo, né? Mas sim, assim, franjinha não podia. perfeito. Ela era um padrão, né? E principalmente a A Globo, né? Que Globo, era né? mais Eu quadradinho. lembro que Hoje a gente eu tá mais lembro, eu aberto. lembro que os jornalistas da Globo sempre são o mesmo padrão, Sim, né? cabelinho curtinho, mais É, leve, eu um. lembro da Lilian Whitfield, lembra Uhum, dela? Era lembro. todo mundo, você olhava O assim, meio parecia que era a padrão. Lilian e as suas Mini Aham. Cats, que era todo mundo muito É parecido. mesmo. A Roupa, Sandra Nemberg, tudo meio é, parecido Ana Paula mesmo. Ana Padrão, Paula Padrão. né? Nossa, Ana Paula Padrão. É, É... eu lembro da Ana Nossa, Paula Padrão, nossa, linda, idade maravilhosa. detona, né? Não, a gente, né, tá Mas eu tudo lembro da certo. estreia da Ana Paula Padrão, Olha que que era uma legal. menina, eu Uhum. também era super mais jovem, né? Lógico, né? Mas eu lembro da estreia dela. Eu falei, olha, Que jornalista gostoso, olha nova. isso. É. Mas então, Então, aí. e daí, bom, vou resumir para a gente não ir para o outro lado. Passei Certo. algumas situações fortes na vida também, que me trouxeram um amadurecimento muito rápido, assim. Eu tinha um namorado na época que faleceu. Ai, que pena. Aí na época eu sofri bastante, porque foi de forma bastante trágica. Eu estava Sim, junto, tudo. E aquilo me fez repensar ficar lá. Falei, quero ficar mais perto dos meus pais. perfeito. Quero o aconchego do lar de Sim, novo. sim. E aí eu comecei a pensar nisso, a refletir. E eu acho que só essa intenção, acho que já valeu. O que aconteceu? Eu decidi isso numa semana, na outra semana, por incrível que pareça, na época era o Fernando Brevilieri ainda o chefe de jornalismo. Hoje é a Luciane Miyazaki aqui Sim. na TV Tarobá. Mas na época era o Fernando Brevilieri, que hoje apresenta o Primeira Hora. Ele me ligou com um currículo que eu deixei na época de faculdade. Por isso a importância da gente deixar currículos, mesmo assim, não tendo Mesmo sem esperança, experiência, sem esperança e sem experiência. Porque ficou lá. Mas eu acho que um dia ou outro ele olhou e daí ele me ligou. Ele falou, Carmen, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, você está trabalhando? Eu falei, tô. Mas quem tá falando? Aí ele explicou, falou Fernando Brevilieri, sou daqui sim. de Londrina. Eu falei, não, sim, eu sou daí. Ele falou assim, você tá onde hoje? Aí eu expliquei para ele que eu tava em Tapetininga, só que eu tinha já falei na hora, eu tenho a intenção de voltar para Londrina porque eu quero ficar perto dos meus pais. Aí ele falou assim, bom, se você tá como repórter aí, aqui você vai voltar para ganhar bem menos. Você vai ser secretária de redação e talvez, se você se adequar nos quesitos de apresentação, você entre na previsão do tempo e no direto da redação. Que é o que as meninas fazem, as Perfeito. pontinhas que elas fazem, às vezes, naquela entrada, entre o programa e Sim, outro, né? Na programação também, chamando as informações que vão acontecer no jornal, né? Que vão serem dadas no jornal. Então, aí, eu falei, não, eu topo. Mesmo para ganhar menos. Aí ele falou assim, bom, então quando é que você consegue vir aqui fazer um trabalho? um Um teste. teste. Oh, Perfeito. Jesus. Ó, gente, é assim, depois de uma certa idade, você vai ficando meio assim, a gente fica se É, ajudando, não é? isso mesmo, a gente aprende a Não vem a cooperar. palavra. É. Não põe culpa em Covid, em nada, não. É a idade mesmo. É os Perfeito. etas da vida, né? Eu sei. Sempre Ô, me dá Gâmaro, esse. misericórdia, né? Não, mas é brincadeira, vamos É, lá. Daí, o que aconteceu? Vim pra cá, era minha folga sábado e domingo. sim. Aí eu já tinha trabalhado na sexta-feira, arrumei minhas coisinhas, peguei o carro para dar 5 horas certinho e vim aqui. Saí 3 da manhã e cheguei aqui. 8 Vim horas. direto. Uhum. Aí fiz o teste, ele gostou, né? Tudo e tal. Aí ele falou: quando que você pode começar? Aí eu falei: preciso me resolver lá.
Aí ele falou, então resolva a sua vida e me liga. Perfeito. Falei, tá ótimo. Não avisei meus pais, porque para não dar esperança. Vai que não ia dar certo, né? De eu voltar. Porque eles queriam que eu voltasse. Perfeito. Voltei lá. De tudo que eu tinha passado, o chefe lá falou assim, vai ser feliz, menina! Que legal! Nem precisei cumprir aviso, nada. Ele me abraçou e falou assim, pessoal, ó, tá indo pra concorrência, tá indo pra Band. Que legal! E aí eu vim. E lá, como é uma TV muito pequena, Itapetininga é muito pequeno, pra quem não conhece, Itapetininga, a TV lá é dentro do shopping. E aí é uma família, todo mundo longe de todo mundo, então todo mundo se torna uma família ali. Perfeito. Todo dia a gente se reunia, todo mundo, para comer alguma coisa, e eles fizeram até um jantar de despedida, Que compraram, legal. conseguiram comprar um vinho que chama Carmen. Ah, que legal! Um vinho argentino. Aí, enfim, daí voltei tão feliz, muito agradecida por todos lá, que, nossa, me acolheram Foi demais, onde... tenho amizade até hoje, foi onde eu comecei. Aí, em Londrina, comecei aqui, daí na Tarobá. Na Tarobá. Fiquei 1 ano e já com o pezinho na RPC. Aí eu entreguei um currículo lá já com o trabalho de Itapetininga e o trabalho daqui. Ainda era CD. Para quem não tinha experiência, já estava bem, né? Já estava bem. Aí era CD ainda, DVD, né? Aí não era pendrive, nada. Daí deixei lá. No dia que eu fui deixar, eu pensava 2 vezes. Não posso. Não, eu não tenho capacidade de trabalhar aqui. E ir embora. Perfeito. Até que um dia eu parei, não, eu vou entregar, seja o que Deus quiser, e vou deixar aqui na recepção e vou correr, porque eu já tinha que ir para a aula, que eu já estava fazendo a pós. Perfeito. Na hora que eu cheguei, estava para começar o jornal, passou o diretor de conteúdo lá em programação. Falou assim, você aqui? Eu falei, Aí ele falou assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, vim entregar um currículo ali. Ah, você tá brincando, um currículo? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, daqui então, tirou da mão da recepcionista. Ele falou assim, tá para começar o jornal, vamos lá acompanhar comigo? Que Me legal. levou, mostrou toda a TV. Surreal. Tem gente que fala que é sorte. Eu falo que é providência do nosso paizão. Na hora certa, no lugar certo e com aquela garra, que mesmo com medo eu fui mesmo, encarei. Sim. E até sem confiança em mim mesma. Perfeito. Daquele momento de começo, né? Pequena. Sim. Nossa, Carmen, nós temos uma... E não tenho vergonha de falar isso. Não, e nem pode ter, porque isso faz parte da característica humana, né? Nós sempre vamos ter medo do não, né? Vamos ter medo da recusa. E, às vezes, esse medo ele é um medo baseado em... Você está preparada, você está correndo atrás, você tem vontade, não tem por que ter medo. O medo estaria se você não tivesse preparada, se você não tivesse com a consciência que você gostaria daquilo. Porque muito do nosso sucesso, Carmen, está mais na ação do que no preparo. É verdade, entendeu? Né? Tá na ação. Uhum. Tá em eu falar, não, eu vou lá e vou fazer. Mas quantas vezes a gente não ouve pessoas também de fora, mas será? Não tem que estudar mais? Isso não é para você? Você está sonhando demais. Entendeu? Exatamente. Você está sonhando demais. E aí nós acabamos acreditando nisso. Porque é mais fácil. Por isso que às vezes é bom nem comentar. Perfeito. Porque daí sempre vai ter um dedinho ou outro que te deixa para baixo, né? Exatamente. Então, às vezes, se tem um objetivo, só vai e faz, né? No silêncio. Quando vê a pessoa, você já tá. E tem uma outra coisa. E antes feito do que bem feito, né? Porque eu nem estava preparada. Mas eles me prepararam de novo. Sim. Assim como fizeram em Itapetininga. Sim. Daí depois eu conto essa parte. Né? Não, é que há muito do que nós colocamos de falar, existe uma forma, quando eu estou querendo muito uma coisa, eu me torno ansioso. Eu quero levar o currículo, eu quero acontecer, eu quero fazer. E uma das escapatórias
que nós utilizamos para fugir disso é contar. Compreende? Porque quando você conta, uma parte da sua cabeça entende como está sendo realizado. Compreende isso? Aham. Então, quando eu estou com vontade de fazer um projeto e eu comento com você esse projeto, eu estou me afastando desse projeto. Olha. Por quê? Porque quando eu conto para você, eu perco um pouco da ânsia de fazer. É como se eu Humanizar. não, diminuir a violência do meu medo de dar errado. Uhum. Entendeu? Então é normal a gente contar, mas não deve contar, não. Entendeu? Olha Porque aí, tá a gente vendo? está sabotando quando a gente conta. Compreende? Isso está servindo para mim agora, Ó, hein? então, Tem coisa que a gente às vezes acaba postergando, né? exatamente. Aí você é isso mesmo. É a ideia do postergar. Puxa Entendeu? vida, hein? Eu conto e vou postergar, como se eu estivesse fazendo. Oh, não, mas na minha cabeça, não, mas eu já comentei, não, mas eu tô criando e você não está criando nada. Na verdade, você só está se afastando. Né? E lembrando que quem fala demais dá bom dia para cavalo, Isso é verdade. entendeu? Melhor uma boca fechada, né? Ainda mais quando é de projetos. Né? Mas e aí? Foi para lá? Não, daí sabe o que aconteceu? Ele falou que tinha uma vaga aberta, mas que daí era através de teste. Mas 5 pessoas já estavam escaladas e aí eu seria mais uma, se eu gostaria dessa vaga. Aí ele me explicou a vaga. Era uma vaga de produção e programação. O que eu faria? Eu apresentaria chamadas, porém eu produziria essas chamadas, eu também faria chamadas promovendo os programas da grade, os apresentadores, eu sairia também nos bastidores, não ficaria só à frente das câmeras, e editaria todos esses materiais. Só simples, isso. simples. Eu super topei. 7 em 1, né? Exatamente, eu super topei, passei. O teste, nossa, foi de texto, foi de vídeo, foi de edição, de tudo. Passei, graças a Deus. Aí deram o ok em Curitiba, passei por treinamento depois lá. Fiquei 15 dias lá, voltei com tudo. No setor era eu, uma chefe, esse chefe de programação, e os meninos, o auxiliar e o cinegrafista. Certo. E aí a gente rodava norte e noroeste do estado promovendo todos os programas da RPC. Os programas locais e também eu fazendo as chamadas. Expo Paranavaí, Expo Moarama, Expo Ingá, Expo Londrina, Expo Sabores. Aí eu criava uns roteiros diferentes em 30 segundos. Minuto Cultural. E você ficou boa nisso, né? E fui melhorando. Você ficou boa em criar roteiro. E a gente fazendo a edição é muito legal, porque daí você consegue ver os seus erros. Certo. Porque você só se assistir, você fala assim, nossa, não acredito, eu podia ter feito assim, olha o jeito que eu falei. Você acredita que quando você foi para a produção, uma outra Carmen apareceu também ou não? Da visão da produção, da visão do backstage? Eu acredito. Porque aí você, além de você deixar a pessoa à vontade, porque você já esteve naquele lugar, você também está aqui trazendo outra análise, né, moça? Sim. É muito legal. E essa questão também de você criar, né? Você amadurece muito e busca muitos conteúdos, que é muito difícil. Parece que não, mas quem cria conteúdo não é verdade? Você tem que ter assunto toda hora, né? E né? você ligar, você marcar, você ter essa humildade de você estar por detrás, não só, eu apresento, eu, né? Então, os perrengues também na produção. Os perrengues, entendeu? Exatamente. Às vezes chega, o entrevistado não vem, te dá um bolo mesmo. E você tem que abrir, e aí tem que você tem que fazer. Com ou sem. Com ou sem. Então, com ou sem. Te dá uma... te dá uma bagagem gigantesca. Ali me fez crescer bastante. Tem vezes que o convidado, eu tô aqui marcado tudo, e o convidado não pode vir.
Aconteceu alguma coisa. Aconteceu com a gente. É. Eu tava voltando de viagem, Isso gente. mesmo. Eu tava voltando de viagem e, infelizmente, eu deixei o Foi em Gâmbaro. dezembro agora, né? Foi. E É. daí não chegamos a tempo, né? O podcast estava marcado para as 3 e eu cheguei 5. Ia ficar muito tarde para todo mundo, enfim. E aí, quando acontece isso, eu venho e me apresento. Eu pego um assunto sobre gestão e eu apresento. Ai, entendeu? que legal! O da semana Fala passada. sobre isso, não sei se você já gravou. Por favor, Do quê? eu vou querer muito essas Sobre? orientações Opa! de como parar de postergar, como seguir nos seus projetos, mesmo não tendo tudo pronto. O grande lance, Carmen, é que nós achamos que nós somos bolo e que nós só estamos prontos quando nós estamos assados. Né? E assar leva tempo. Né? E assar leva tempo. Então, muitas vezes, nós pensamos assim, não, eu só vou colocar um currículo quando eu tiver alguma competência, ou quando eu tiver com a competência que eu espero, aquela que você se coloca. E muitas vezes você acaba perdendo tempo com isso. E acaba descobrindo o quê? Que muito dessa competência que você fez na escola, que você fez dentro de um curso, quando você chega na prática, não tem a ver, mas não é tanto. Eu imagino que na sua área também, né? Porque quando você vai, você vê que a conversa é outra. Né? Então, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem uma vontade, a gente tem que fazer acontecer. Podem te chamar de louco, mas o mundo é feito por loucos, não é isso? Sim. Né? Você pega as grandes histórias que nós temos aí de empreendedores, são pessoas que foram e meteram louco, literalmente. Né? Falar, não, eu acredito nisso. Não, mas isso não vai dar certo. Isso não é assim. Isso não vai funcionar. E nós entramos nessa, como falamos agora há pouco, entramos nessa espiral de não querer, de achar que é demais para você, entendeu? E quando você chega lá, o que era demais? Entendeu? Não tinha nada demais. Era uma pessoa querendo aprender, que estava no lugar certo, entendeu? Na hora certa. Então, você tem que estar. Entendeu? Você tem que se apresentar. Quando eu me apresento, eu percebo o que está faltando, às vezes. E corro atrás daquilo que está faltando. E, às vezes, não está faltando nada. Só está faltando o quê? Você estar. Que aí vem o medo e aí você fala, não, mas eu não vou não, é demais, eu com o currículo na mão, será que eu vou entregar? Com medo do não. E o não, ele já é presente. O não, você não estar fazendo já está presente. Não vai mudar nada. Então, nós temos que ter esse ímpeto, essa coragem de falar, não, eu vou lá e vou fazer, eu vou lá e vou conquistar. Mas você não tem condição. Pô, quando eu chegar lá, eu descubro. Entendeu? Quando eu chegar lá, eu vou ver. Né? Agora, se eu não for, aí que não vão lembrar de mim mesmo. Né? Se você não tivesse mandado o currículo... eu não teria vivido essa experiência tão incrível. Exatamente. Conhecido pessoas maravilhosas, lugares diferentes e esse aprendizado, essa bagagem gigantesca. Aí, depois de lá... lá eu fiquei 5 anos, fechou o setor, daí foi todo mundo desligado. E centralizaram em Curitiba, foi uma época meio tensa, eu acho que em todo o Paraná, em todo o Brasil, 2012, não sei se vocês se lembram, lembra, né? Sempre em crise. Sempre em crise. Sempre em crise, não muda, né? Não muda, falo que está diferente hoje. E aí eu fui chamada, já viram que eu estava sem nada, fiquei somente 6 meses. Aí mandei uma mensagem pro diretor da Rede Massa, ele falou, nossa, eu estava pensando em você. Aí eu falei, olha que bacana. Eu também. Eu também. Aí ele falou, você consegue vir aqui pra gente conversar hoje à tarde? Mesma coisa da TV Tenda. Eu fui lá, a gente foi conversar, tinha uma cobertura de férias no Tribuna da Massa na manhã. Sim. 1 mês.
E aí eu falei, eu topo, só que eu nunca fiz policial, né? Eu sou do entretenimento. Certo. Ele, vamos ver como é que vai ser. Aí, se você gostar, a gente vai conversando, enfim, é só cobertura de férias. Aí tinha previsão do tempo, tinha também as coisas horríveis, enfim, Sim, acidente. E a gente foi fazendo de tudo e eu fui também ganhando outra bagagem gigantesca. sim, Porque sair do entretenimento para você servir a população com a informação, dar uma notícia de uma forma diferente. Eu nunca gostei de sensacionalizar, sim. Sensacionalizar. mesmo, né? Sensacionalizar muito, assim. Eu gostava de trazer um ponto positivo para a pessoa se alertar para não acontecer mais. Vamos supor, aconteceu um acidente, a pessoa estava sem cinto. É a primeira coisa que eu citava na passagem. Sim, Não ficar mostrando muito, era mais esse padrão mesmo. perfeito. Não desmerecendo os amigos que Não, fazem, cada um. porque cada É, um é de um jeito e gosta de sim, mostrar de uma maneira, e perfeito. também é muito bacana do jeito que é mostrado, É. porque o povo gosta de ver, Sim, né? sim. Não, hoje Tem você, sede, você né, de, até. de, de entender mais, de ver detalhes. E você até falou que você veio do entretenimento. Entretenimento, então era mais. Mas isso acabou virando entretenimento, né? Também. Entendeu? Também tem uma Ó, linha tênue ali, né? que você pega os Exatamente. maiores programas ultimamente, são programas policiais. Exato. Entendeu? Você pega os Exato. grandes nomes do jornalismo É, atual, são programas são policiais. programas policiais. E, assim, foi uma bagagem gigantesca Quer também, porque dizer, ali, programas do assim. entretenimento, não do jornalismo, do É. entretenimento são programas policiais. É. E assim, aí dali eu acabei ficando, surgiu uma vaga, eu não lembro como, mas surgiu uma vaga, eu não lembro se alguém saiu ou foi promovido, mas surgiu uma vaga e logo depois que a repórter voltou, tomou o posto, eu fui remanejada. Certo. E aí eu fazia também de vez em quando o Tribuna da Massa, mas aí depois eu já ficava para fazer a Cloara, que era o Perfeito. destaque. Depois fazia esporte, que era o show de bola na época que Sim, tinha, e também o Tribunão, que era o Tribuna da Massa meio-dia. sim. Aí, enfim, fazia as matérias mais frias, fazia utilidade pública, fundo de garantia, o que era legal assim, o PIS, PASEP, tudo, o que é Exato. previsão do tempo, Mercado mas de também trabalho, mas o que oportunidade de por emprego. incrível que pareça, eu amava no Perfeito. mercado, porque hoje o pessoal às vezes chega em você, Gâmbaro, que legal, te conheço. Ou antes o pessoal chega, vamos supor, se você faz a reportagem, o pessoal não chega assim. Ele vai chegar perguntando como que eu faço na questão de gestão e não sei o quê. Sim, Comigo, às vezes, hoje o pessoal chega assim. Oi, não que eu não goste, eu amo, é o reconhecimento do nosso trabalho, né, Gâmbaro? perfeito. O pessoal chega assim, Carmen, que legal você aqui e tal. Antes era assim, Carmen, vai chover amanhã? Aí você se sente Legal. útil, né? É muito Perfeito, gostoso. Os perfeito. repórteres vão se identificar, sabem do que eu tô falando, porque Sim. é assim, não é, Gâmbaro? Não É tenha muito dúvida gostoso. nenhuma. Quando você é reconhecido que você faz uma coisa legal, É. é muito bacana. E outra coisa, eles perguntavam do que aconteceu naquele caso. E aí você contava pra pessoa. Então, por quê? Porque você estava sempre bem informado. Isso a Sim. reportagem traz. Sim. E eu me senti muito realizada nisso também. Então, foi Que uma experiência legal. muito rica. Muito Perfeito. rica. E foi na Cloara que a gente se conheceu, Foi né? na Cloara que a gente se conheceu, olha aí. Que incrível. E na pandemia que você ia falar? E na pandemia, cobri a pandemia inteira. Alguns colegas de trabalho ficaram doentes. Sim. E eu cobri inteiro, fiquei full time lá na TV. Graças a Deus não peguei Covid, nada na época. Fui pegar depois. Mas, assim, entrevistando, participando de coletiva, na frente de hospital. Nossa, eu entendi ali tudo, vivi tudo, todo aquele desespero de pertinho. Sim. Então, nossa, me trouxe um amadurecimento gigantesco na profissão. E
E foi demais. E formou a Carmen, né? E formou, E me formou formou. a Carmen. Isso E de lá, é, aí olha que show. Numa entrega de equipamentos ali, de proteção para o Hospital do Câncer, o Renato me viu e comentou da vontade que ele tinha que eu fosse apresentadora do Vale Sorte. Ah, sim, você apresentou muito bem o Vale Sorte. Ah, obrigada. Opa. Muito obrigada. Acompanhei, vixe. Que bom. E aí eu falei, não, mas eu não sou apresentadora, eu não sirvo para isso, eu sou repórter. Ele, Sim. não, você confia em você, porque você se daria muito bem, você se encaixaria muito bem com o nosso público e com o nosso programa. Eu acredito que vai dar certo, sim. Deu o cartão dele, e aí, cartão dele não, ele passou o WhatsApp dele, aí eu anotei e conversei em casa com meu esposo, ele falou, arrisca, amor? Aí eu fui. Mandei mensagem pro Renato, por que não? E aí conciliei 1 ano as duas coisas. Depois começou a ficar bem puxado. Às vezes eu ia entrar ao vivo para falar de coisa séria, vinha muita gente conversar sobre e queria me ver sobre o Vale Sorte. Então isso era muito gostoso também. Só que daí na hora de retornar pro ao vivo, às vezes atrasava ali, porque eu não ia desmerecer a pessoa que eu estava conversando. E outra situação que começou a pegar foi dessa correria, né? Das gravações, tudo. Sim. Então eu tive que optar. E era um desejo e um pedido do Renato também que eu me tornasse totalmente Vale Sorte, como repórter e como apresentadora. E aí, assim, foi depois. Aí me desliguei da Rede Massa e fiquei totalmente Vale Sorte por 5 anos. Além de apresentar aos domingos o programa de entretenimento, eu também de sorteios, eu também fazia as reportagens dos ganhadores. Perfeito. O que eu assim, gostava de fazer nas matérias, não só o oba-oba, eu gostava de trazer um pouquinho da característica do jornalismo, que é contar a história do local, porque muita gente não conhecia aquela cidadezinha lá longe, a característica dela. Quem não conhecia, eu dava uma pegada diferente. Aí o pessoal que não conhecia passava a conhecer. Quem morava lá ficava feliz de ver a sua terra. Então, assim, isso que era gostoso também, somava. E aí ele gostou muito disso. Assim, eu trazia isso, depois trazia um pouquinho da história da pessoa, e aí depois o oba-oba, o que ele ia fazer com o prêmio, a alegria, tudo. E assim foi, por 5 anos. Você pegou o dia inteiro e o dia todo, você e criou todos uma os dias na identidade do estrada. Vale Sorte, né? Criei, você né? criou essa identidade. Obrigada. Porque você percebe que o Vale Sorte tá bem ligado com cidadezinhas, com essas histórias que você está contando. Emocionantes. E ó, outra situação legal, assim, que o que eu achava, eu não sei se todos os outros apresentadores sentiam isso, mas o que eu sentia, que parecia que o prêmio não ia para qualquer pessoa. Sempre ia por alguma situação que a pessoa realmente estava passando. Perfeito. Seja emocional, a gente chegou em momentos que a pessoa tinha ganho 15 mil reais, e só que para ela era 1 milhão. Porque só da nossa chegada lá, porque a pessoa tinha perdido a família inteira com Covid. Olha que tristeza. E aí chegou um respiro, aquela alegria. Então, assim, outros momentos a pessoa passando por situação difícil, financeira, filho passando fome, e chega um prêmio. Outros, o prêmio... Parece que sempre tem uma intervenção ali. Sempre. Então, assim, isso eu vivi também na pele, que eu falei, nossa, é interessante de ver. Porque, assim, é complicado, São né? histórias, né? Histórias incríveis, e que eu pude conhecer muita gente maravilhosa, humilde. Que legal, cara. Show demais. Que legal. Show demais. E agora? E aí, daí saí do Vale Sorte, fui mãe, né? A minha bebezinha Narumi tá com 1 ano e 5 meses. Narumi, lindo, a Narumi. Lindo.
Nossa japonesinha. Gente, que legal. Aí eu tive a oportunidade, eles me viram dando sopa. Aí o Maicon e o Guilherme, diretor comercial da Tarobá e diretor-geral da Tarobá, vieram conversar comigo, ver se eu gostaria de assumir o Tarobá Automóveis, que na época o apresentador estava saindo, estava se Certo. desligando. E aí eu falei, aí eu estudei de novo, conversei em casa de novo, que eu falei, é algo que eu amo ver, que eu amo viver, mas falar eu já não sei. Entendi. Que é difícil, né? Você precisa entender muito Opa, não, bem, né? ainda mais da galera que assiste, que entende, né? E aí eles queriam uma pegada mais conteúdo, não só comercialzão, né? De Sim. questão de garagens. Uma pegada, assim, mostrando lançamentos, mostrando dicas de manutenção, enfim, Perfeito. eventos. E aí falei, vamos lá, vamos arriscar, porque se veio é porque eu preciso ir. Senão não vinha. Perfeito. E aí eu agarrei. Foi muito difícil no começo, eu senti... Porque, assim, a vida de mãe, você muda a sua cabeça, né? Sem E dúvida aí me nenhuma. tomou um pouquinho mais de tempo. Me doeu muito. Foi Sim. ali que eu comecei, que eu decidi deixar ela na escolinha meio período, para poder trabalhar. Eu sei que muitas mães têm que deixar o dia todo para trabalhar o dia todo, Sim. enfim. E aí eu sei hoje o que elas sentem na pele, porque é muito difícil. Se puder, você não deixa. Não Você deixa fica com mesmo, seu filho não deixa. 24 horas, não é? E abraçado. É surreal esse amor. E tô amando ser mãe e aí consegui assumir esse papel na vida profissional novamente. Me fez retornar, assim, parece que me tirou lá de novo. Opa, Carmen, profissional, volta aqui. Perfeito. E aí eu demorei também, eu acho que foi difícil, porque eu não acho que não estava no pique também que eu tinha antes. Sim, lógico. Porque eu acho que eu dei uma desacelerada. A hora que eu voltei no ritmo, que eu consegui me organizar, me disciplinar de novo, e agora as coisas estão leves e caminhando. Você sabe que a melhor coisa para se organizar é estar ocupado, né? Então, eu percebi. Quanto mais ocupado você está, mais organizado você fica. Eu acredito. Gâmaro, é surreal. É muito incrível isso. Porque quanto mais tranquilo você fica, parece que você realmente desacelera. Exatamente. E fica difícil a sua rotina depois. A rotina, porque sempre havia um ditado, esse ditado que fala assim, você tem uma pessoa que está com muito tempo livre, você tem uma pessoa que está muito ocupada. Dois colaboradores. Um que está mais livre e outro está ocupado. Se você tem uma tarefa e você quer que essa tarefa seja feita com urgência, você dá para o cara que é ocupado, você não dá para o cara que está folgado. Porque o folgado vai falar, não, peraí, vamos ver que hora que eu vou fazer. E quem está ocupado vai falar, tem que fazer isso agora. Já faz. Entendeu? Para tirar, para seguir. Para seguir o caminho. Então, você quer se organizar, quanto mais ocupado você tiver, quanto mais tarefas para vida. Traga tarefas, aí você se organiza, que é uma beleza. Entendeu? Olha aí. É verdade. E foi difícil, Carmen, ir para o mundo do automóvel ou não? Agora não. Agora eu já tô sentindo uma facilidade. Perfeito. Porque daí eu consegui assistir mais, você começa a se voltar mais para isso. Sim. Vendo os programas, assistindo a concorrência, vendo o que está sendo mostrado. Então, você começa... Eu fui visitar as concessionárias, ver os carros novos, lançamentos, andar, fazer test drive. Do pessoal? É muito legal. Agora está sendo muito bom. E o pessoal está achando, principalmente mulheres, me param para elogiar, falando que legal uma mulher representando a gente, porque a gente entende de carro mesmo. Aí eu falei, que bom, obrigada. Que legal. Fico feliz. Né? Você lembra de uma matéria que marcou mais aí ultimamente? Olha, teve... Puxa vida, eu acho que a da... eu não posso falar marcas, pode? Pode, aqui pode da falar Audi. Da Audi, seja muito bem-vinda. Por favor, venha anunciar no Gâmaro. E quem sabe no meu programa também. Opa, estamos abertos a propostas.
Puxa vida, aí as personalidades da região eu achei muito legal também, que tem o cara que fez a vida e faz o salário dele no monociclo. Ele deixou a moto e ele anda pela cidade em uma roda só. A Que facilidade legal. de pegar a roda aqui no braço, que eu tem já um vi. encaixe. É um menino que passa em um... Exatamente. E a velocidade não posso nem falar velocidade, porque Sim. mas ele tenta andar na velocidade permitida, mas pega uma Perfeito. velocidade Eu gigantesca. já vi. Ele entrega rapidinho, fez o salário dele, consegue tirar aí 4, 5 mil por mês. Que legal. E trabalha só na hora do almoço. A matéria da áudio foi sobre o quê? Da Audi foi do sonho que eu queria conhecer o SUV da Audi e eu realizei esse sonho, que eu queria Ai, que andar. legal. A Q7, aquela carro Sim. gigante, cabe todo Perfeito. mundo. A sogra, o sogro, o papagaio, todo mundo. E é confortável. É confortável, né? E abre é o porta-malas confortável. com o pé. É Sim, chique. Que legal, que legal. Aí, outra matéria incrível também foi a da NASCAR, que eu consegui ir entrando, até que eu consegui entrevistar o Rubinho. Que legal. Aham. Ele foi super carinhoso. No começo ali, no carro, eu coloquei o microfone e ele não me respondeu. Eu falei, nossa, eu atrapalhei ele, ou ele é serião, secão. Certo. E ele saiu com o carro. Aí eu vim filmando os boxes, tudo, e fui na parte da frente para filmar a largada. Ele desceu do carro, respirando assim, e aí eu falei, vou de novo. Fui lá com o microfone de novo. Ele, desculpa, aquela hora eu estava concentrado e eu não consigo ouvir com aquele barulhão. Perfeito. Eu não ia conseguir nem te responder. Então, agora vamos conversar. E eu entrevistei ele. Que Então, legal. foi muito legal, porque é um cara que a gente acompanha É, direto. Total. Acompanhei a carreira dele, tudo, e aí a gente ainda acompanha. Sim. Hoje, ele tem um canal super famoso, né, de velocidade, E sobre rodas. falar no mundo feminino, a gente tem a Mariana Becker, né? Exatamente! Porque se não é da Fórmula 1. Gente, como ela é maravilhosa, eu Ela sempre é admirei. maravilhosa. E olha que engraçado, eu na época de faculdade, eu amava ver Sim. a Fórmula 1. É. Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, É. que hoje, o Kimi Raikkonen não tá mais, mas assim, são ícones. sem dúvida assim, nenhuma. Nossa, E teve um dia aí que ela estava entrevistando, que até um dos pilotos olhou para ela e falou, as suas perguntas são as melhores da Fórmula 1. Você chegou a ver ou não? Não. Tem um trecho no Ela procura é no YouTube, maravilhosa. que até um outro jornalista falou, mas como assim? Chupa essa manga! Foi muito legal. Ela Que faz legal. a pergunta dele elogiou, Aí suas perguntas... A Mariana Becker, eu não sei há quantos anos está na Fórmula 1. Provavelmente pelo menos uns 15. Ela faz Eu não sei muito quantos tempo. anos tem a Fórmula 1, não sei. Não, Olha, eu vou fazer uma matéria sobre isso, não sei. Muito legal. Quantos Muito anos legal. tem a Fórmula 1, né? Desde o início. A Fórmula 1 tem... Se bem que agora não dá para fazer tanto, mas eu acho que com a título de curiosidade até dá, sim. porque agora foi para concorrência. Mas Talvez ainda vai ficar aqui muito tempo ainda na cabeça das pessoas. Isso é verdade. Tomara verdade, que mude, né? Tomara verdade. que lá mude, né? E outra coisa, conheci também agora pilotos locais, talentos incríveis locais. A Débora, do caminhão. Sim. Maravilhosa. Quem eu tenho vontade de trazer aqui, eu vou convidar o Leandro Totti, que ele é o da Truck. Sim, então você vai gostar. Ele é o de Campo Mourão, não é? Não, de Biporã. O de Biporã. Ele é o de muito Biporã. bacana. Ele foi campeão brasileiro, foi campeão sul-americano. Olha! Então, muito legal. Se você conseguir falar com ele, me fala. Opa! Para eu falar com ele também. Perfeito, vai ser muito legal. E futuro? Futuro, olha, eu quero trazer mais do nosso alto para todo mundo e também mais nas redes sociais, é o que eu pretendo, porque hoje está mais TV e eu quero trazer mais o dia a dia esses bastidores do mundo alto para as redes sociais, que eu acho incrível. Às vezes tem coisa que a gente está conversando ali que não dá para mostrar tudo na televisão e ali
permite, né? Que a internet é Perfeito. mais aberto, né? Eu acho que a internet, eu acho que a televisão, ela mostra o nosso trabalho, mas a internet, ela nos aproxima do Exato, telespectador, exato. É né? Porque ele verdade. torna mais humano, É né? O verdade. processo se torna mais humano. E o que eu quero também, além disso, com o nosso alto, lógico, grandes patrocinadores, mas assim. Audi? Audi, Audi, Citroën, Metronorte, todo mundo. Trazer ainda mais vivências com pessoas que é apaixonada por isso. Perfeito. Porque é um mundo que aproxima todo mundo. Você, mesmo Sim. não entendendo, você vai ter uma paixãozinha aí por algum carro antigo, ou algum lançamento, ou vai querer saber mais. E isso é legal, isso eu trouxe. Igual eu tentei trazer uma matéria que marcou também bastante. Eu consegui fechar um dia de corrida no kart para só mulheres correr, para a gente mostrar essa coisa competitiva. Sim. E tirar essa vida corrida que a gente tem no nosso dia a dia, sair do automático e correr literalmente nas pistas. Perfeito. Então eu quero trazer ainda... Foi muito legal, muito legal. Eu trazer isso ainda mais para o pessoal de casa viver junto com a gente. Sim. Né? Se identificar e ver que é tranquilo, que é gostoso e que pode fazer também. Perfeito. Né? Que não é só coisa de menino, exatamente, né? Não é só coisa de menino ou surreal, tá longe de atingir. Então, é o que a gente falou. Não está longe, está longe, logo ali. Exatamente. Entendeu? Quem põe a distância somos nós, Exato. Quem põe as barreiras somos nós, quem fala que não vai conseguir somos nós, entendeu? Então, eu gosto, te trouxe aqui por causa dessa tua atitude. Obrigada. Pode ter certeza, Carmen. De você, eu já sabia um pouco da tua história, agora estou sabendo mais, mas essa de ir atrás, entendeu? Bater na porta, né? Não é a questão do não eu já tenho. Mas a questão é que, se eu não perguntar, não tem resposta nenhuma. Pode ser ou não. Sim. Não é por que não, Sim. Né? Pode ser ou não. Quando eu recebo não, eu entendo o que está me faltando. E corro atrás de preencher. Às vezes, nós aprendemos, e eu falo isso desde o meu primeiro emprego, eu fui aprender a trabalhar no trabalho. Entendeu? Não foi por meio de livro. É assim, não é na prática, na né, prática. Gâmbaro? Tem que ir lá molhar o pé. E não pense, quem está ouvindo a gente, não pense que foi fácil 100%, porque não foi, né, Gâmbaro? Até hoje a gente enfrenta algumas coisas, algumas situações, até mesmo em meio à profissão. Tem, principalmente no jornalismo, às vezes o profissional é um pouco desvalorizado, principalmente agora que entrou mais a internet. Sim. Vem os digitais influencers, muita gente não tem formação, cobra muito mais em conta, te tira um pouco daí do mercado. Não que não tenha espaço para todo mundo, mas às vezes você também passa esses perrengues. Sim, o que eu entendo, Carmen, é que todo dia a gente passa perrengue. Exatamente. Todo dia é uma luta. Todo dia, quando eu acordo, eu falo, o que eu tenho que fazer? Né? Eu aprendi uma coisa há uns dias atrás, que você não tem que... você tem que ter um motivo para levantar. Entendeu? Qual é o seu motivo para levantar? Essa frase que eu aprendi. Né? Qual é o motivo para você sair da cama? E você tem que ter esse motivo. Uhum. É a batalha do todo dia, é querer conquistar, é correr atrás do sim, né? Correr atrás do sim, é aquele papo de eu ir lá descobrir o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que subir, e não é fácil. E não é fácil para ninguém. Qualquer um que chegar para falar, não foi fácil chegar até aqui, não foi. Né? Você pega hoje o mercado, ele está mais diluído, lógico, né? O nosso mercado está muito mais diluído, mas você repara a quantidade de profissionais também que surgiram, entendeu? Verdade. Hoje está o Dario aqui, sem o Dario não tem podcast. É verdade. Entendeu? Sem o editor não tem o podcast, sem a menina olha quantas coisas também se abriram, e falando isso de pessoas da internet, em geral, youtubers, etc. Porque um youtuber não faz nada sozinho também. É verdade. Entendeu? Ele não consegue fazer sozinho. Hoje, eu até brinco, o que você quer ser? Eu quero ser um youtuber. Cara, você tem que ter muito preparo.
entendeu? Porque é você, é direção, é o comercial, é o roteiro, porque quem não tem uma equipe hoje tá fora do baralho, né? Pode até fazer um videozinho ou outro aí, pá, mas ser perene, né? Que a gente tá falando de não vir aparecer que nem um raio, Sim. né? Mas de permanecer, tem que ter aprendizado. E mesmo em meio às dificuldades, né? Exatamente. Mesmo em meio às dificuldades. Passei outra situação depois, mais tarde, na época ainda que eu estava na Rede Massa. Sim. Também, resumidamente, para a gente não entrar tanto nesse... Porque já passou muito, a gente fala, né? Eu falo um pouco, né? Opa, já estão batendo uma hora aqui. Mas entraram em casa, assaltaram, Sim. balearam meu esposo. Ele ficou em estado grave um tempo na época. E mesmo assim, para eu conseguir voltar a trabalhar, tudo, eu pedia força para Deus, mas Sim. ficava firme no meu trabalho. E para não fechar a produtora dele, eu assumi. Olha só. Então a gente tem que ter essa fé, tem que ter essa garra, essa força de realização, de não desistir, de mesmo em meio às dificuldades, continuar firme, chora, mas depois passa a maquiagem e vai, e segue. E honestamente, você consegue tudo. Pode demorar um pouquinho mais, mas você chega lá. Mas é em pedra, né? Não é em em areia. Pedra, exatamente. Entendeu? É em pedra, verdade. não é areia. É verdade. Carmen, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, foi sensacional. Ai, amém, obrigado. Adorei de verdade. Que bom. Espero você voltar aqui. Eu espero que você tenha muito sucesso no nosso alto, que consiga bons patrocinadores. Assim seja. Audi, né? Tá? E outros também, não tem por que não. Por favor. Né? E que você tenha sucesso sempre. E amém, continue essa Âmbaro. Pessoa correndo atrás e sabendo que tem mais problema amanhã para resolver. Exatamente. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço. Né? Sucesso sempre para você também. Deus abençoe você, sua família, muita prosperidade sempre. Amém, amém. Deus no comando. Amém. Deus no Obrigada comando. pelo convite mais uma vez. Obrigado. Obrigada. E para você que nos assistiu, espero que você tenha gostado. Para te encontrar, Carmen, @ Carmen Cavaleto. E é isso. E domingo, me assiste domingo às 10 da manhã no nosso alto. Na e TV também Tarobá. na TV Tarobá. Se não conseguir assistir, né, não deu tempo, entra lá no canal no YouTube também, é só digitar Carmen Cavaleto que o programa fica lá na íntegra depois. Perfeito. Valeu. Obrigado, Carmen. Obrigado, Dario. Até mais.